ontem eu recebi uma informação e não podia, esse programa e esse locutor que vos fala, não pode jamais, né, se acovardar em falar aqui. Jamais, em tema algum. Então esse é um tema também importante. Eu recebi ontem a informação e o jornalista, o radialista, nós que trabalhamos com comunicação, nós temos direito a fontes, as nossas fontes, né? Querendo, ela pode falar, sem querer, ela pode ficar anônima e nós não somos obrigados a passar a fonte. Eu não vou passar ainda, mas pode ser que daqui para sexta, né, essa fonte possa falar, inclusive a deputada deve vir sexta-feira e aí ela tem mais propriedade para falar sobre esse assunto, que é sobre a Defensoria Pública, né, do Estado de Pernambuco, que temos uma sede em São Bento do Una. Nós temos uma Defensoria Pública, né, atuante em São Bento do Una. E eu tive a informação de uma fonte que o município teria pedido, que o município tem uma parceria e o município aluga o prédio. O prédio da Defensoria é alugado, pago pelo município e a defensora, os gastos com a defensoria é feito pelo Estado de Pernambuco. E eu tive a informação que, né, a Prefeitura de São Bento teria pedido o prédio à Defensoria Pública. Acontecendo isso, se a Defensoria não tiver um prédio, aí não pode, né, ter defensoria, porque vai ficar onde? Né? No meio do ano, a Defensoria não tem como fazer uma licitação no meio do ano, e vai meses, contratação, não tem como, o planejamento é no começo. Né? Mas eu soube que uma pessoa importante de São Bento do Una, da Prefeitura de São Bento do Una, teria ligado, teria entrado em contato com a Defensoria, eu soube, não, é só ainda o soube, mas eu vou trazer detalhes ainda durante a semana, e teria pedido o prédio da Defensoria, dizendo que tinha outros órgãos da Prefeitura e que, enfim, querendo no prédio, né? Ou então dizendo que a Prefeitura vai deixar de pagar o aluguel, não sei, coisa desse tipo. E aí, eu também soube por fonte segura que independente da Prefeitura pagar o aluguel ou não, já tem gente que se comprometeu dizendo, pode deixar que a Defensoria não vai sair de São Bento do Una, ela vai continuar. Independente, né? O pessoal da Defensoria no Estado estava preocupado pela importância da Defensoria Pública em São Bento do Una. Então, não vai sair. E esse programa vai ficar lutando aqui exatamente para que a Defensoria Pública não saia de São Bento. Porque eu reconheço, eu como estudante de direito, como operador do direito, eu sei da importância da Defensoria Pública. O trabalho que a Defensoria Pública faz em uma cidade, principalmente para as pessoas que mais precisam. Os pobres, aqueles que não podem pagar um advogado. Vai para a Defensoria Pública, sabe? Então, jamais este programa e esse locutor aqui, que nunca se acovardou ou se esquivou de uma luta, iria deixar de lutar, e dessa vez por uma causa tão nobre também, que é a Defensoria Pública, ficar instalada em São Bento do Una. Né? É triste, é muito triste que a Defensoria Pública, né, seja desconsiderada por causa de, não sei se politicagem, política financeira, política partidária, não sei, mas seja desconsiderado o trabalho que é feito. Porque a Defensoria é uma instituição, a de São Bento do Una, ela é uma instituição que cuida de 2.000 processos da população. 2.000, sabe o que é 2.000 processos? São 2.000 famílias. Famílias, que quando tem um processo, toda a família está envolvida, o pai, a mãe, o primo, o tio, todo mundo sofre, porque ou quer resolver logo ou quer se livrar daquele danado, daquele processo. E são 2.000 processos que a Defensoria cuida do povo carente de São Bento do Una. Fora os acordos extrajudiciais que são realizados em torno de 30 atendimentos por dia, entre presencial e virtual, porque tem agora o atendimento virtual também. Sabe o que é 30 atendimentos por dia? 30 por dia atendimento? 30 por dia. Sabe o que é essa quantidade? Extrajudicial é aquele atendimento que as partes, sabe, o queixante e a outra parte, vão lá e resolvem sem precisar ir para a justiça. A Defensoria faz grandes acordos ali e resolve a situação. Então, é uma entidade importante demais para que, né, os nossos políticos, para que o nosso município não tenha um carinho especial. É uma pena. Estou fazendo aqui um apelo, por enquanto, mas vou ficar no pé. E digo a vocês, se for por luta, por falta de luta, não vai ser que a Defensoria vai sair de São Bento, ela vai continuar. Por falta de prédio,
jamais a defensoria vai ficar, né, vai ser desativada. Falta de um prédio, olha, se o município não quiser pagar, disser que não pode pagar, que não pode não, que tem dinheiro. Se não quiser, a gente dá um jeito. Eu acho que eu ainda tenho alguns amigos e algumas amigas, né, influentes, sejam na política ou fora dela, que podem, né, continuar vendo aí pelo menos esse restinho de ano até dezembro, para que a defensoria não seja desativada. Porque é muito... Gente, eu estagiei na defensoria, vocês não sabem a quantidade de gente, todo dia está lá para fazer, ser atendido pela defensoria. A defensoria pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Ela é incumbida de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que não têm condição financeira de arcar com os custos de um advogado particular. O trabalho da Defensoria Pública abrange diversas áreas do direito, incluindo, vou trazer aqui para vocês, o direito penal. E no direito penal é a defesa de acusados em processos criminais, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório. No direito civil, a Defensoria Pública dá assistência em questões como direito de família, no caso de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, direito do consumidor, questões relacionadas à moradia, entre outras. No direito do trabalho, a Defensoria Pública também atua e faz orientação e defesa de trabalhadores em disputas trabalhistas. No direito administrativo, a atuação da Defensoria em processos que envolvem a relação do cidadão com o Estado, como concursos públicos, servidores públicos e outras questões administrativas. No direito previdenciário, a assistência também, a Defensoria dá assistência em processos relacionados a benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensões, principalmente de idosos, né, de pessoas com deficiência, que não têm dinheiro para pagar um advogado. A Defensoria Pública também atua nos direitos humanos, na defesa dos direitos fundamentais, atuando contra abusos e violação de direitos. Além de representar judicialmente os assistidos, a Defensoria Pública também realiza atividades extrajudiciais como mediação e conciliação de conflitos, educação em direitos e campanhas de conscientização. O papel da Defensoria é fundamental para garantir o acesso à justiça e à igualdade de direitos, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, aqueles que não têm condição de pagar um advogado. Então, é uma pena receber uma informação, espero que a Prefeitura possa falar, dizer, mas a informação que eu tenho é que a Prefeitura alguém teria entrado em contato com a Defensoria Pública, isso é uma informação que eu tenho através de uma fonte, né, e que tal, olha, a gente não vai mais, contrato aí com a casa onde tem a defensoria, a gente vai entregar, a defensoria aí pedir para a defensoria ver aí, arrumar um prédio ou sair, eu não sei, não vai ter a parceria. Gente, é um prédio, um casa alugado, é o papel do município. O Estado entra quer dizer, a defensoria estadual entra com a defensora, aqui, uma brilhante defensora, aqui em São Bento do Una nós temos uma grande advogada, a doutora Vanessa, brilhante advogada, que faz um trabalho extraordinário, que vem para cá toda semana atender, que faz júris, e já fez muitos júris, né? E já foi júris justos de pessoas acusadas, muitas vezes, né, injustamente, e teve lá a liberdade. Processos, divórcio, pensão, sabe o que é lutar para que uma criança seja reconhecida, tenha lá o nome do pai no registro, receba sua pensão alimentícia para que possa se alimentar? Sabe o que é isso? Tomar conta da parte jurídica do abrigo São Vicente de Paula. É a Defensoria Pública daqui de São Bento do Una que faz isso. Faz a parte lá jurídica, organiza, cuida dos nossos velhinhos, olha lá como é que está, tudo que for a parte judicial, eles estão lá à disposição. E tantas outras famílias. E aí, por um desinteresse, não sei, né, porque o município não falou, o prefeito não falou, mas se quiser pode falar, viu? Pode ligar para cá se quiser. O prefeito, quem quiser, ali, ó.
8276-6945, pode dizer. Mas a informação que eu tenho é essa. Mas nós já entramos em contato, eu já entrei em contato com nossos parceiros, parceiras, amigos. Já dizia minha avó, é melhor amigo, muitas vezes é melhor, sabe, amigo do que dinheiro. Se for amigo de verdade. Se não for amizade também, não vale nada. Mas se for amigo. Amigo é um irmão que você escolhe. Um amigo, de verdade, é um irmão que você escolhe. Porque a gente não escolhe os irmãos, a gente nasce numa família. Mas os amigos de verdade são os irmãos que você escolhe, que nós escolhemos. E aí a gente não tem muitos, mas tem alguns. E os que são amigos, são importantes, muito importantes. E nós já entramos em contato e já dissemos aos nossos amigos e amigas, parceiros, olha, relatamos a importância da defensoria e já se disponibilizaram e no mínimo até dezembro que a defensoria não sai de São Bento do Una. Se for por conta do aluguel, a gente desenrola. Nem se aperreie. Se for por conta de um aluguel, a gente desenrola. Nem se aperreie. Até dezembro. E não vai ser aqui o acordo, não é com a São Bento, não. Vamos entrar em contato com a defensoria estadual, que é o chefe, né, estadual, para que tranquilize e o povo de São Bento continue sendo atendido. E os 30 atendimentos que são de mediação diários continuem em São Bento de Una. E os mais de 2.000 processos que estão sendo atendidos pela Defensoria de São Bento de Una continuem sendo atendidos e que a justiça seja feita. E dado o direito a quem tem. E às vezes, não tem condição de pagar. Você sabe o que é você ter um direito, querer lutar por ele e não poder, porque você não tem como pagar um advogado? Imagine, não é difícil, não é ruim? A Defensoria Pública tem o papel exatamente de fazer esse trabalho por você. Dono de casa, dona de casa, criança, idoso, idosa, aposentado, você que não tem condição financeira, mas tem um processo para resolver. Quem dera tivéssemos mais defensorias, mais pessoas, mais advogados, mais advogadas que fizessem isso para resolver tantos processos na justiça, porque a justiça brasileira é assim, de processo. E às vezes a gente diz assim, eita, a justiça é morosa. É porque são muitos processos e às vezes não tem tantos profissionais à disposição. E os que tem a gente não pode perder. Belo Jardim tem, Sanharó tem, toda cidade tem uma defensoria pública. Por que a gente vai perder a nossa? E por conta de um aluguel, segundo informação, segundo a fonte me passou, né? E aí, como a fonte não quis por enquanto se revelar, nós temos o direito constitucional de não passar. Mas acredito que daqui para sexta-feira a gente passe. O mais rápido possível. Eu estou vendo só os detalhes para eu trazer o papel, né? O bom é com papel, para a gente falar. Mas uma coisa eu garanto aqui, eu não tenho condição, mas eu tenho amigos e amigas que têm. Eu já entrei em contato, já conversamos inclusive, essas pessoas mesmo foi quem também souberam e já ligaram para mim antes de falar aqui, de falar alguma coisa. Está sabendo, tô? Pois pode ficar tranquilo que qualquer coisa a gente entra em contato com a Defensoria Estadual e diz que a Defensoria de São Bento vai ficar. Porque se for por conta de um aluguel, a gente consegue. Seja com governador, governadora, deputado, deputada, com um amigo, com quem que seja. Seja com quem for. O importante é a Defensoria ficar trabalhando nos mais de 2.000 processos do povo de São Bento do Una e fazendo os mais de 30 atendimentos diários, presencial e também, né, virtuais, pelas redes sociais. É importante demais. Então, dito isso, este programa, este locutor que vos fala, vai continuar na luta. Veja, ontem eu dizia aqui, nós já lutamos pelo delegado quando São Bento não tinha, pelo aumento do efetivo policial. Eu lembro que eu trouxe aqui uma vez o Major Sérgio no programa, era o comandante aqui, ele dizendo, né, falando do número de policiais, do efetivo da Polícia Militar, que era pouco, que precisava aumentar. Mas quantas vezes a gente falou aqui, no meu programa veio o Major Sérgio, veio aquele major que infelizmente faleceu em Garanhuns, rapaz, que era o Major Gilson, né, o Tenente Gilson, tantos comandantes da polícia aqui, quantas vezes já entrou, tantos outros. Todas as lutas. Falta de juiz, falta de promotor. Doutor Hells, quantas vezes promotor veio no meu programa, da entrevista? Quanta gente. Então, não seria diferente com a Defensoria Pública. Nós vamos continuar lutando para que tenha quão é importante a Defensoria Pública. E claro, que este programa, independente, tem quem gosta, tem quem não gosta, e está tudo certo. Está tudo certo. Eu também não gosto de um monte de programa que tem por aí, e em TV grande, quanto mais, né? Numa rádio comunitária e numa TV web. Imagina, quem sou? O pobre de motinha, nem barba faz direito.
Então, tem gente que não gosta, não tem problema. Mas me acovardar pela luta, jamais. Jamais. Eu estou falando só na luta, na área judicial que eu estou falando. Se fosse falar de concurso de professor, quando fizeram um concurso estadual uma vez aqui, acho que, não sei se 2004, 2005, foi lá atrás quando eu era estudante, eu era presidente do Grêmio, do estadual, e tinha um concurso aqui para vários professores, e tinha que fazer manifestação no Recife para que eles fossem chamados, e eu fui para lá, com um bombo tocando, batendo lá. E se eu fosse falar dos nossos movimentos estudantis, eu como presidente do DA de História, que é o Diretório Acadêmico, e depois do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes na FABEJA, que é de todos os cursos. Quantas vezes eu fui para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, dormir dentro de uma barraca lá no meio da rua, junto da Uni, para lutar pelos estudantes daqui. Pelo ProUP, por exemplo, quando Eduardo Campos lançou o ProUP para dar uma bolsa de estudo aos estudantes que estudavam em autarquias. Pernambuco tem 10. A gente estudava na FABEJA. E a FABEJA precisava ganhar essas bolsas para os alunos de matemática, de física. E eu fui para lá, para Recife, dormi lá no pé do palácio, do Campo das Princesas, para poder falar na época com o senador Armando Monteiro e com o governador Eduardo Campos, para que a FABEJA não ficasse de fora. Mas tantas lutas. Então, quando a gente fala aqui, aí às vezes o cara diz, rapaz, esse bicho deve ter, muita gente já disse a mim, esse bicho deve ter uns 60 anos, que eu não sei, ele entende um pouco, não, porque eu estava lá. Tem gente que fala do que ouve. E eu falo do que vivi. Essa é a diferença. Uma coisa é você falar do que você ouviu alguém dizer. Outra coisa é você falar do que você vivenciou. Eu estava lá. Em todos os congressos da Uni. Eu estava nos congressos e nas lutas dos estudantes para ter mérito. Olha a coisa hoje que é a coisa mais simples do mundo. Mas na época era um absurdo que não tinha. Para ter merenda nas escolas estaduais para os alunos de primeiro a terceiro ano. A quarta, na época tinha magistério, de primeiro a quarto ano, que não tinha merenda. Você acredita? Vocês acreditam que não tinha? Quem é da minha idade, 40 anos, quem tem de 30 a 40 anos, lembra que estudou ainda. Vocês lembram que não tinha merenda escolar para os estudantes do ensino médio? Para quem estava no estadual era só para os pequenos. Eu já disse aqui, os grandes, quantas vezes eu passei em sala de aula juntando prata, moeda, que era para no sábado a gente comprar as verduras para fazer uma sopa. Porque não tinha merenda para quem estudava de manhã, de tarde e de noite. Só para os meninos de primeira a oitava série. Primeiro, segundo, terceiro ano não tinha. E fardamento, que não tinha também. A gente tinha que comprar, mandar fazer a blusa lá em Laudeci. Hoje o Estado dá tudo. Na minha época, até 2007, 2006, 2007, tinha não. Não tinha. E quantas vezes eu fui para Recife com a UJS, União da Juventude Socialista na época. Ou então com o pessoal da Uni. Ou da UBS, quando eu era estudante secundarista, União Brasileira dos Estudantes. E para fazer o movimento da carteira estudante, a lei da carteira de estudante, tem em São Bento. Foi esse aqui, locutor, que lutou por ela na Câmara, para ser municipal. A lei já é nacional, mas precisava de uma municipal, e foi eu que fui lá lutar junto com o vereador Gleidson, que está no céu, e a Avanildo Cavalcante, que está vivo aqui, para apresentar o projeto, ser aprovado, e as casas de show de São Bento do Una aceitarem que 30% da capacidade tinha que ser para estudante que paga, e só pagar meia entrada. E as piscinas aqui, que na época era um sucesso, os cabos não queriam deixar entrar com a carteira de estudante. Quem lutou? Nós. Este programa aqui. E na falta de transporte escolar universitário? Quem foi que estava lá? Este programa aqui. E na falta de quadra da escola de referência José do Patrocínio Mota, que primeiro não era nem José do Patrocínio Mota, ali era o estadual que ia para lá, ia trocar de prédio, lá já tinha botado até uma placa o nome, Nova Escola Lita Fonte Sintra. E quem foi lá lutar? Quem foi lá para a casa de Eduardo Campos? Quantas vezes? Junto com amigos. E aí Eduardo veio para cá e disse, não, o estadual fica onde é e lá vai ser uma escola, na época era escola de referência em ensino médio. Em homenagem a meu avô, botaram José do Patrocínio Mota. Pela luta que a gente fez. Pela luta. E aí a escola veio sem quadro. Eu tenho as fotos, tudinho. Eu tava feio que só, fiquei mais bonito. O tempo tá melhorando, coisinha. Lá no tempero caseiro. E a gente lá lutando. Não tinha quadra. A gente entrou em contato com Danilo Cabral. E Danilo foi quem desenrolou a quadra. E mais, a reforma do Rodolfo e do Elpídio. Quem é que lembra do Rodolfo antigo e do Elpídio como era? Então, não vai ser diferente com a Defensoria Pública. Nós vamos continuar lutando para que a Defensoria continue aqui. Para que as mais de 2.000 pessoas que têm processo na Justiça tenham uma defesa gratuita pela Defensoria. Por conta de um prédio, a Defensoria não sai não. Jamais!
Vamos fazer o possível para esse ano até dezembro, e a partir de dezembro, ou o município volta a fazer a parceria, ou a gente tenta com emenda parlamentar de um deputado, de uma deputada, do governo do estado, enfim, de quem quer que seja. Mas a Defensoria Pública de São Bento do Una tem que continuar, porque ela é muito importante para os que mais precisam, para os invisíveis, para os homens e as mulheres, domésticos, agricultores, mototaxistas, aposentados, aposentadas, pensionistas do INSS, agricultores rurais e tantos outros que não podem pagar o advogado. Quem tem dinheiro é bom, paga um advogado. Vai lá e paga, tá nem aí. E quem não tem, e é 80% da massa, 80% da nossa população brasileira vive com salário mínimo ou menos, e não pode pagar. E às vezes tem um direito ali, um direito sendo violado e não pode resolver a situação, porque a justiça é cara. A justiça é cara. Quando se entra com o processo, tem as custas do processo. Quando você entra com... Tem gente que pensa que é brincadeira, eu vou processar, fulano. Lá tem as custas do processo. Quando você entra com o processo e você perde, você tem que pagar o seu advogado e o advogado do outro. As custas do outro. Sabia disso? É assim. Por isso que a gente luta por uma justiça, né, gratuita através da Defensoria Pública. E eu vou estar lutando. Não sei nem por quem, mas sei que é por alguém. Eu não sei nem por quem. Porque na Defensoria Pública não tem política, não tem politicagem. Lá não se olha cor, lá não se olha partido, lá não se olha ideologia, lá não se olha etnia, lá não se olha nada. Lá se olha o ser humano que chega lá, que precisa ter o seu direito, e a Defensoria atende com o maior carinho. Tanto os estagiários como a nossa defensora, né, a doutora Vanessa, que é uma pessoa extraordinária, né, que é apenas uma mulher, mas parece, sabe, uma super-heroína, porque ela se divide em 20, em 30, eu não sei como é que ela consegue fazer tantos atendimentos, tantos processos e serem resolvidos. E quando estava lá, ela sempre dizia, o importante é que a gente fazer o bem, sem olhar quem, vamos fazer o bem e lutar pela justiça para quem tem. Dito isso, eu vou ao apoio cultural e volto, porque deve ter muito áudio aí e tem muita informação, são 12 horas e 11 minutos.